Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam em sintonia com os propósitos da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos tiram a concentração e nos afastam dos propósitos que nos trouxeram aqui mais uma vez nessa noite. E aos encarnados, eu peço que se concentrem nas preces. A melhor forma de não deixar o pensamento livre, divagando, longe de onde deveria estar, é nos concentrarmos nas preces. E quando fazemos isso, conseguimos um alinhamento mais sólido com os nossos irmãos do plano espiritual. Porque aí elevamos o nosso padrão vibratório, as nossas intenções emanadas diretamente da nossa alma, as mais sinceras intenções. E com isso, todo o trabalho de ajuda voluntária do plano espiritual fica facilitado, como a fluidificação das águas que são aqui trazidas, como a administração de medicamentos fluídicos àqueles que necessitam, o conforto que essa sala proporciona, sobretudo o conforto espiritual, a paz, o equilíbrio e principalmente o trabalho do passe. Quando estamos em oração, o trabalho do passe que emana dos nossos irmãos do plano espiritual, através dos médiuns passistas, ele fica facilitado e nós efetivamente recebemos o passe. Então, manter-se em preces, em orações, é de fundamental importância. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Muito bem. Dando sequência ao estudo no Livro dos Espíritos, hoje nós vamos concluir o tópico aí do capítulo 7, que trata da volta do Espírito à vida corporal, e onde, nesse tópico, a gente vem falando aí nas últimas semanas sobre o esquecimento do passado. Por quê? Porque não temos lembrança do passado e porque assim deve ser. Estamos estudando isso aí nas últimas semanas. Hoje nós vamos concluir esse estudo. E a última pergunta aí, que é mais extensa, por isso que ela ficou isolada hoje, 399. Isso, 399. Então a pergunta dirigida aos espíritos é a seguinte:
sendo as vicissitudes, quer dizer, as dificuldades, né, da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que, da natureza de tais vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então, uma pergunta bastante clara, né? Como sempre, dirigida aos espíritos. Então, está perguntando o seguinte: se as dificuldades que nós temos na nossa vida corporal, aqui encarnados, expiação de faltas do passado, sim, as nossas dificuldades são consequências de faltas do passado, estamos expiando, né? E também provas com vistas ao futuro, porque nós estamos em contínua evolução. Para evoluir, nós temos que melhorar, e nós só conseguimos melhorar se a gente transpuser provas. Não existe outra alternativa, outro caminho, né? Então, os espíritos está sendo perguntado aos espíritos justamente isso. Se eu, olhando para as expiações que eu passo, para as provas que eu passo, eu posso ter uma ideia das faltas que eu cometi em existências passadas, em existências anteriores. A gente comentou sobre isso semana passada. Então, como é que os espíritos responderam? Muito a miúdo, muito frequentemente, é isso possível. Ou seja, eu posso sim analisar as expiações que eu tenho, as provas que eu estou passando, e ter uma ideia do que eu vivi no passado. Porque existe estreita relação entre uma coisa e outra. Tá? Então, muito a miúdo isso é possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Alguém me dúvida disso? Cada um é punido naquilo que pecou. Isso é a justiça divina. Não tem o que questionar, é lei divina. Não? Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. Então, ó, chamando a atenção. Isso não é uma regra absoluta. Então, existem as exceções. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Eu até grifei isso aqui no meu texto, tá? Que é esse aí, né? Ok, não está grifado. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Ou seja, se eu analisar as minhas tendências, eu sei, conheço muitas das minhas tendências, não conheço todas, mas eu conheço algumas, e essas já são suficientes. Se eu analisar cada uma delas, eu posso ter uma ideia mais segura, mais certeira das minhas existências anteriores. Então, esse é o conselho que os espíritos estão dando na resposta. Tá? Não foi descartada a possibilidade da gente analisar as expiações que a gente passa, as provas que a gente passa. Isso não está descartado, mas é mais seguro cada um analisar os seus instintos. E nós sabemos, cada um sabe alguns dos instintos que tem. Você sabe. Você pode não saber todos, mas você sabe alguns.
Então começa a analisar por aí e você vai começar a desenhar quem foi você em existências passadas. Vocês já notaram que desde o dia que nós começamos a estudar esse tópico aqui, está sempre, né, questionando o fato aí das existências anteriores? É porque há uma curiosidade imensa em todos. Quem que eu fui? O que eu fiz? Onde que eu vivi? O que eu aprontei? Com quem eu aprontei? Quem aprontou comigo? Essa curiosidade está presente em todos, em maior ou menor intensidade, mas ela está presente em todos. É só parar um segundinho para pensar nisso, aí você começa. Querer desenterrar essas coisas, né? Figurativamente falando, não tem nada enterrado, está tudo bem na superfície, né? Visto que as provas por que passa o Espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então é isso. A resposta dos Espíritos, então, ela deixou essas duas linhas de análise. Ou eu analiso as minhas expiações, provas, ou eu começo a prestar atenção mais nos meus instintos, porque os nossos instintos contam exatamente quem nós somos, nos entregam, por mais que você queira esconder quem você é, analise os seus instintos e aí não tem nada escondido, está tudo muito bem claro, muito transparente, né? Aí vem uma nota agora, bem extensa. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, ou seja, quando termina aquele período em que a gente fica no plano espiritual, e aí vamos voltar a uma outra encarnação, vamos reencarnar, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se; se sucumbe, tem que recomeçar. Então, o ponto antes de reencarnarmos para uma nova existência, escolhermos nossas provas, relacionado aos meus débitos, porque o Espírito sabe quais são os débitos dele. Se eu estou lá no plano espiritual, desencarnado, eu sei muito bem o tamanho da minha conta. Aqui encarnados, nós não sabemos o tamanho da conta. A gente sabe que tem uma conta, apesar que alguns acham que não tem conta nenhuma. Engano, a conta existe para todos, e não é pequena não. Quando estamos desencarnados, temos a real dimensão dessa conta, das faltas que já cometemos em existências anteriores. E aí eu falo, eu quero essa prova, porque se eu passar por essa prova, eu consigo diminuir meu débito. Eu quero essa outra prova. Ah, eu tive um problema com determinado parente numa vida anterior. Pois é, eu quero continuar debaixo do mesmo teto, com esse mesmo espírito, porque eu tenho uma dívida com ele. Então, enquanto desencarnado, a gente tem a lucidez espiritual para pedir tudo isso. É isso que está explicando aqui. Agora, eu vou ter que passar pelas provas que eu mesmo escolhi, se eu quiser me elevar na escala. Porque se eu não passar, eu sucumbir, eu não conseguir passar pelas provas,
aí eu terei estagnado. Eu não vou retroceder, mas eu terei estagnado. Aí eu vou desencarnar, aí eu vou começar tudo de novo, me arrepender do que eu fiz, reconhecer, pedir nova chance, pedir as provas de novo, com aqueles mesmos entes espirituais com quem eu tenho débito. Aí, quando for o momento, eu reencarno de novo, e assim vai, e assim segue. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Aí eu grifei também. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Por isso que ele pode escolher as provas. Existem os casos em que o espírito não escolhe. A prova é imposta. Mas a grande maioria dos espíritos, pelo livre-arbítrio, pode escolher as provas. A grande maioria. Mas a gente está falando ainda mais para depois, porque já está encarnado. Exatamente. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Então eu estou lá no plano espiritual, escolho as provas, recebo a dádiva, falando, então você vai reencarnar do jeitinho que você pediu, tudo, aí eu reencarno. Eu tenho o livre-arbítrio. Só que aí, uma vez reencarnado, aí eu começo a ficar sob o plano da matéria, do mundo material. Agora, se eu vou continuar fiel a tudo que eu escolhi enquanto estava no plano espiritual, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Porque eu continuo com o meu livre-arbítrio. E eu preciso exercer esse livre-arbítrio com responsabilidade. Aí há quem diga, inclusive nós falamos isso aqui esses dias, mas o bom seria se eu lembrasse, porque aí eu não ia esquecer que foi eu que escolhi. Bom, mas então, você não é firme no seu livre-arbítrio. Você não é digno nem da sua autoconfiança. Ou seja, uma vez tentado, você sucumbe. Então você é muito fraco. Muito fraco. Então não tem que ser lembrado. Agora, nós aqui, eu falo que é um privilégio a gente poder estar estudando isso aqui. Porque quantos têm compreensão disso aqui que nós estamos estudando? Isso é um privilégio muito grande. Muito, muito, muito. Não tem palavras para descrever. Porque a grande maioria não tem a menor ideia disso. Primeiro que não acredita nisso. Primeiro que não acredita em nada disso. Imagina, vive nas trevas da ignorância. Continuando. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzido à condição de máquina. Não pode tirar o livre-arbítrio nosso. O nosso diferencial é justamente ter o livre-arbítrio. Não pode ser negado. O livre-arbítrio é dado a todos, independentemente do grau evolutivo. Pode pegar um espírito mais atrasado. Todos têm o livre-arbítrio. Pode pegar aí o maior bandido, o maior criminoso, um assassino, ele tem o livre-arbítrio. Todos têm o livre-arbítrio. Nenhum fica sem o livre-arbítrio.
Isso é de Deus. Tá? Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente já fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Porque isso aí também. Nunca teremos nossas existências anteriores reveladas simplesmente para saciar nossa curiosidade. Não é essa a finalidade. Tá? Se algum dia, algum de nós tiver esse privilégio, é porque existe um fim muito maior. Muito maior. Né? Satisfazer a simples curiosidade é algo muito pequeno. Muito pequeno. A espiritualidade não está disponível para satisfazer curiosidade de ninguém. De ninguém. Seja numa comunicação mediúnica, seja numa manifestação mediúnica, tá? Não existe essa possibilidade. A espiritualidade não tem tempo para isso. A curiosidade é algo estritamente material. E a espiritualidade não está disponível para a satisfação das coisas materiais. As existências futuras, essas, em nenhum caso, podem ser reveladas. Existências futuras, nunca reveladas. As existências passadas, eventualmente, mas muito eventualmente, podem ser reveladas. As futuras nunca. Pela razão de que dependem do modo com que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Então, está explicando aqui, porque a existência futura nunca se revela. A existência futura é uma consequência direta do que eu sou atualmente e das escolhas que eu vier a fazer quando eu estiver no plano espiritual. Quando terminar essa minha existência, eu volto ao plano espiritual. Aí lá eu vou fazer escolhas novamente. Então, por isso que não se revela a existência futura, porque ela está amarrada a essas duas condições. Quem eu sou na minha existência atual e o meu livre-arbítrio, né, que eu tenho, o que eu vou escolher quando eu estiver desencarnado, para uma próxima encarnação. Porque se uma existência futura fosse revelada, então eu poderia questionar que o livre-arbítrio não existe. Mas se já está revelado o que eu vou ser na outra existência, então de nada adianta o que eu vier a fazer nessa, já está definido o que eu vou ser. Então meu livre-arbítrio acabou. E ninguém fica sem livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe para todos. Continuando. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Isso aqui também a gente já falou, mas estamos repetindo. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição
e lhe dão a ideia de resistir ao mal. É isso. Todo mundo tem intuição. A sua intuição, a nossa intuição, são reminiscências, lembranças do que nós já vivemos. Tá? Através da intuição, nós distinguimos bem e mal. Tá? Ainda que algumas vezes não damos ouvidos à nossa intuição, mas a nossa intuição são lembranças do passado. Tá? Essa ideia é a voz da consciência, que a gente fala, né? A voz da consciência, secundada pelos espíritos que nos assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. Os bons espíritos estão sempre me dando boas inspirações. Eu que muitas vezes, arbitrariamente, escolho não ouvi-las, ou faço de conta que não estão sendo faladas para mim. E nós somos mestres em fazer isso. Não, isso aí está falando é para mim, não. É para você sim. Não disfarça, é para você. Então, isso aqui também eu grifei. São coisas que eu achei assim, extremamente importantes. Né? Essa ideia é a voz da consciência secundada pelos espíritos que nos assistem. Nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda não nos abandona nunca. Às vezes até a gente apronta com ele, mas ele não nos abandona. E ele está sempre ali, ó, dando conselhos, intuição, inspiração, sonhos, N maneiras. Às vezes uma pessoa que você nunca viu na vida fala uma coisa que você fala, nossa, isso aí que essa pessoa falou é a solução do problema que eu estou tendo. Será que por acaso isso? Uma pessoa que você nem conhece falou uma coisa que é a solução do seu problema. Foi enviada. Essa pessoa foi enviada para falar isso ali perto de você. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências passadas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou um padre e qual o cunho predominante do seu caráter. Então, para encerrar essa curiosidade latente que todos nós temos, bastará que se estude a si mesmo, grifei também. Conheça-te a ti mesmo. Nós não conhecemos direito a gente. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Quantas vezes a gente apronta alguma aí que até nós ficamos surpresos? Bom, eu fiz isso? Fez. Eu não imaginava que eu fosse capaz de fazer isso. Pois é, mas eu fiz. Até eu estou surpreso comigo mesmo. Eu falei isso, falou. Mas eu nunca imaginei que eu fosse capaz de falar. Então, mas eu falei. É porque a gente não se conhece. Né? A gente vai querer conhecer o outro, gasta energia tentando conhecer você mesmo. Já está ótimo. Se você der conta de conhecer a si próprio, muito bom. Com certeza, evolução grande. Com certeza. Porque nós não nos conhecemos por isso. As vicissitudes da vida corpórea constituem a expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos. As provas e expiações vão depurando a gente, vão filtrando, vão limpando, né? E elevam-nos, se a suportarmos resignados e sem murmurar, sem mimimi, em outras palavras,
né? Às vezes não dá, mas a orientação é essa. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Não é assim? Quando você fica sabendo, fulano foi condenado à prisão perpétua, você fala, vixe, o que será que ele aprontou para ganhar uma prisão perpétua? Né? Nos países onde existe pena de morte, o fulano foi condenado à cadeira elétrica. E que ele aprontou para ser condenado à pena de morte. Então aqui, na justiça terrena, é assim. Então, transfere isso para o plano espiritual. Assim o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. Fui orgulhoso numa existência, na outra, muito provavelmente, eu serei um subalterno humilhado. Né? Eu vou experimentar o outro lado. Passei uma existência inteira pisando em cima da garganta de quem mundo. Então, o jeito de eu reparar isso é eu passar para o outro lado. Aí, numa outra existência, eu vou sofrer tudo isso. E se eu quiser evoluir, eu não vou poder reclamar. Porque eu passei uma existência inteira pisando em cima de todo mundo. Né? O mal rico, o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o malfilho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. E invariavelmente, quando a gente vê aí as comunicações, né, estuda as comunicações, a gente, um tempo atrás aí nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, e é uma sequência de mensagens, de comunicações, de espíritos. Isso que está escrito nesse final aqui, está presente em cada comunicação. Em cada comunicação. Tá? Então, a lei divina é essa. E aí, na próxima missão aqui, cabe a nós compreender as leis divinas. Primeiro passo, entender as leis. Segundo passo, praticá-las. Aí, com certeza, estamos a caminho da evolução, a caminho da luz. Quem não quer ir onde existe a luz? Não acredito que alguém queira caminhar pelas trevas, pelas sombras. Não, todos querem luz. E a luz eu só vou ter se eu evoluir. Senão não tem jeito. Muito bem, aí, concluído esse tópico, né? O aconselhamento que eu dou, se me permitem, né? Releio esse tópico aqui, as perguntas todas, está lá no livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 7, esquecimento do passado. Porque isso aqui é muito importante. Esse tópico aqui, ele abordou o alicerce da doutrina espírita, a base da doutrina espírita. Tá? Então, aquele que quer brilhar, né, nesse caminho, não pode ficar sem entender esse tópico aqui. Viu? Então, releia quantas vezes forem necessárias. Na outra obra de hoje, que é uma continuação do Livro dos Espíritos, e isso não é um acaso, né? Lá no Caminho, Verdade e Vida, é uma obra que foi ditada pelo Espírito de Emmanuel, e o Chico produziu. Hoje nós vamos ver a lição 39. Entra e coopera, é o título da lição.
Aí tem um trechinho bíblico, né, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, e esse trecho diz o seguinte: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Essa frase aqui, né, dita por Jesus, daqui um pouquinho nós vamos ver para quem que ele falou isso, quem que era que, tremendo, atônito, né, quer dizer, assustado, perguntou isso aí para Jesus: o que queres que eu faça? E aí Jesus respondeu isso: entra na cidade, e lá dentro você vai ver o que precisa ser feito. É claro que Jesus sabia muito bem o que precisava ser feito, mas a ideia não era falar diretamente: ó, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Nós temos que enxergar o que nós temos que fazer. Essa é a grande verdade. Nós temos que enxergar o que nós precisamos fazer. E ai daquele que falar: eu não sei o que fazer. Sabe assim? Sabe? Eu não tenho condições de fazer. Tem condições, todos têm. Todos têm condições de fazer. Não existe aquele impossibilitado de fazer. Tá? Então vamos ler aqui qual que é a mensagem do Emmanuel, né? Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Então, aqueles que querem compreender o que Cristo espera da gente, tem que entender o significado desse trecho bíblico aqui dos Atos dos Apóstolos. O que Jesus quis dizer? Entra na cidade, lá você vai ver o que precisa. É claro que isso é muito figurativo. De repente nem tinha que entrar em cidade nenhuma, mas é no sentido figurado que nós devemos ver. Por exemplo, nós já estamos numa cidade. Que cidade é essa que Jesus está querendo ter? Eu mudar de Berlândia? Não. Não falou que é ser mudar de Berlândia, não. Tá? Então, o outro mora na zona rural, então é para ir para a cidade? Não, também não falou isso. É no sentido figurado. Né? Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração, ou seja, palavras inolvidáveis, palavras memoráveis, palavras que não se esquecem, né? Por que não terminou o esclarecimento recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Então, o próprio Emmanuel está fazendo um questionamento, né, na sua mensagem aqui. Por que Jesus já não foi direto com esse cidadão? Ó, eu espero que você faça isso. No entanto, não. Jesus falou: entra na cidade, lá você vai ver o que quer você fazer. Esse entra na cidade, na verdade, compreenda primeiro a mensagem de Jesus. Compreenda primeiro as leis divinas. Ao fazermos isso, estamos entrando na cidade. E quando, à medida que estivermos entendendo a mensagem, não teremos dúvida nenhuma sobre o que cada um de nós tem que fazer.
Então, se ainda não sabemos o que fazer, estamos aí perdidos, é porque não entendemos a mensagem de Jesus. É isso que Emmanuel está escrevendo para a gente. Tá? Bem simples, bem simples. Continuando. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Lei de cooperação entre os homens. Lei de cooperação entre os homens. Esse é o princípio. Isso é um princípio, exatamente. Não entender isso, aí eu vou passar a minha existência inteira mesmo falando. Eu não sei o que é para eu fazer. Se não falar o que é para eu fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu tenho que entender a mensagem. O mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estarei para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Nós todos somos aprendizes, todos nós, aprendizes. Enquanto não entendermos a lição, não conseguiremos executá-la. Então, veja bem, os discípulos erraram muito. Não pense que os discípulos eram criaturas perfeitas, angelicais. Não, de jeito, longe disso. Mas longe, muito longe disso. Os discípulos tinham imperfeições, muitas. Mas aonde esteve, e está até hoje, o mérito deles? Eles caíram e levantaram, caíram e levantaram, caíram e levantaram. Assim como nós, todos nós caímos. Quem de nós aqui não erra? Já não errou muito? Ainda erraremos mais. São as nossas quedas. A questão é cair, levantar. E fazer de tudo para aquilo que causou aquela queda não se repetir. Posso até cair por outro motivo, mas esse aqui não me derruba mais. Aqui eu aprendi. Já caí, já me desfolei todo. Esse tipo de queda eu não vou ter mais. Então, os discípulos, ao longo da sua convivência com Jesus e depois, eles viviam tropeçando e caindo. Mas Jesus sempre levanta, corrige aquilo que te fez cair. E nisso você vai aprendendo a minha mensagem. É isso que ele quis dizer com entra na cidade. Entra na cidade, a hora que você chegar lá, você vai saber o que é que você faz. Tá? Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. De fato, Paulo de Tarso compreendeu a mensagem de Jesus, mas se socorreu no amigo Ananias para praticar o que havia aprendido com o mestre. Tá? Então, todos nós somos Ananias. Nós temos que nos apoiar uns nos outros. Compreender a mensagem de Cristo e socorrer o outro. Se apoiar no outro.
o bem para o próximo, eu já estou socorrendo o próximo. Olha que simples que é. Uma oração, o que gasta, o que consome da minha existência uma oração? Para alguém que está precisando. Pois é, aí imagina milhares de pessoas orando para aquela pessoa. Qual a força disso? Qual a força disso? Nós não damos conta nem de medir o tamanho, de tão grande é. Né? Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, pergunte a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. De fato, eu quero ir para planos mais elevados. Como? Se eu ainda não entendi o meu trabalho aqui na Terra, se eu não terminei minha tarefa aqui na Terra, que soberba é essa? Eu querer um plano mais elevado? Então, primeiro concluir a tarefa aqui, compreender a mensagem do nosso irmão maior, praticar essa mensagem. O plano superior é uma consequência natural. Não há necessidade de você requerer ir para um plano superior. Você automaticamente irá, se fizer a tarefa aqui na Terra. Simples assim. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Façamos fraternidade, pratiquemos fraternidade, e automaticamente o próprio Mestre vai continuar com as tarefas para a gente, e nós automaticamente estaremos evoluindo, mas temos que compreender a mensagem do mundo. Senão, não tem como, né? É a crítica que Emmanuel fez aqui. A gente fica pleiteando uma condição melhor e a tarefa está ficando inacabada para trás. É o aluno querer que passe para o capítulo seguinte, mas não terminou o primeiro capítulo. Ele quer ir para o capítulo 2, então mas não terminou o primeiro. Tem que terminar o primeiro. Tem que fazer os exercícios tudo, fixação, aprendizado, conhecer tudo. Terminou? Agora nós vamos para o próximo capítulo. É isso.